É a primeira vez que um partido trabalhista participa da vida política nacional. Um partido formado nas bases trabalhistas, porque em 1946 Vargas criou um partido trabalhista brasileiro usando uma legenda e formando dentro dos gabinetes do Ministério do Trabalho uma organização que funcionava através dos pelegos e de uma legislação que comprimia os sindicatos. Já no passado, no Império e na Primeira República, houve uma preocupação dos chefes políticos de marginalizarem o povo e, consequentemente, os trabalhadores. Não era o voto obrigatório, as mulheres não votavam, os analfabetos não votavam. E como até hoje, também não votavam os soldados, os marinheiros e os sargentos. Consequentemente, era um corpo eleitoral limitado, facilmente controlado pelos poderosos do momento, pelos donos do poder, que faziam o alistamento favorecido para o governo e dificultado para a oposição. Isto se prolongou e, através disto, o povo era marginalizado. A massa trabalhista, em 1922, quando se funda em março o Partido Comunista, tem uma opção: ficar com o comunismo ou ficar marginalizado. Esta massa, no passado, funcionava através do sindicalismo. E a coloração política marcante no passado foi o anarco-sindicalismo. Era essa a situação quando se funda o Partido Comunista Brasileiro em 1922. Presentemente, uma das poucas consequências favoráveis desse longo período de ditaduras militares foi exatamente através da paralisação da vida política, da dissolução dos partidos políticos e depois da criação do bipartidarismo manietando o MDB e a Arena, foi criar na massa trabalhista uma consciência sindical mais esclarecida. Então formou-se pela primeira vez uma força sindical. A questão é perguntar se realmente essa força sindical seria mais poderosa se se mantivesse coesa como força sindical, como na Polônia, sem uma formação partidária, ou se agindo através de um partido. É esta a interrogação do futuro. De qualquer maneira, 1982 vai marcar a participação dos trabalhadores no processo político brasileiro. E eu tenho a impressão de que uma marca muito profunda, uma marca muito extensa. Luiz Inácio da Silva, o Lula, nasceu em Garanhuns, no interior de Pernambuco, mas garotinho, com 6 anos, veio para São Paulo, aqui para o Sul. Ele fez o curso primário, depois, com o curso de madureza, fez o ginásio e depois fez o curso do Senai. Em 66, ele já estava no ABC, trabalhando como metalúrgico. Agora foi em 77, na campanha de reposição salarial, que o Lula desponta como grande líder do operariado nacional. Hoje ele está sentado aqui na cadeira do Canal Livre e é com ele que nós vamos conversar. Boa noite, Lula. Boa noite. Para conversar com você, Lula, nós convidamos o Flávio Rangel, que é jornalista, teatrólogo, o Hélio Pellegrino, poeta bissexto e psicanalista, o Carlos Alberto de Andrade Pinto, que foi presidente da Embratur, presidente do IBC e atualmente é o secretário de Indústria e Comércio aqui no Rio de Janeiro, a Norma Cury, jornalista do Jornal do Brasil, o Carlos Absalão, da editoria política também do Jornal do Brasil, o Eduardo Matarazzo Suplicy, que é economista e deputado estadual do teu partido, PT, e o Sebastião Neri, jornalista também da Última Hora e da Folha de São Paulo. Lula, para a gente iniciar a nossa conversa, eu dei uma pequena biografia tua, mas queria que você contasse mais da tua vida, quando você era garoto, enfim, um pouco das suas reminiscências para o telespectador te conhecer melhor. Sempre é difícil a gente falar da vida da gente, porque existe muita coisa que a gente deixa passar, né? Quer dizer, minha mãe foi obrigada a vir para São Paulo em 1950, 51 mais ou menos, porque meu pai tinha vindo em 45 e a situação estava difícil. Ela trabalhava na roça para sustentar 8 filhos. E ela foi obrigada a vir para São Paulo, morar na cidade de Santos.
porque a situação não estava dando. Em Santos, meus irmãos, quase todos menores, trabalhavam, eu ajudava, junto com meu irmão, o Frechico, a vender tapioca, a vender laranja, a vender sardinha, a vender amendoim. Até que em 56 minha mãe resolveu vir para São Paulo, morar na capital. E eu fiquei 1 ano morando com meu pai, ainda em Santos, porque aconteceu um negócio muito interessante, né? Meu pai morava em Santos com outra mulher que era inclusive prima da minha mãe. Aconteceu um fato engraçado até que na última greve de 80, fizeram uma exploração de que eu tinha uma mãe que morava numa favela em Santos. Quer dizer, eu sou o único brasileiro com 2 mães. Então era essa mulher que era prima da minha mãe que tinha vindo com meu pai de Pernambuco para cá em 45. E minha mãe não sabia. E quando nós chegamos em Santos, meu pai deu um jeito, né? Quer dizer, ele colocou a outra mulher numa casa, colocou minha mãe na outra, e ele ficava 3, 4 dias por semana numa casa, 3, 4 dias na outra, né? Ele trabalhava no armazém de café, carregando aquele saco de 60 quilos de café. E em 56, minha mãe, 1 ano depois, minha mãe largou, né? Minha mãe se separou do meu pai porque não dava mais. Quer dizer, o tratamento dado à outra era melhor do que o tratamento dado a ela, né? E foi duro para vocês com o filho? Foi muito ruim. Quer dizer, foi um período que eu não gosto de lembrar, porque às vezes a gente é obrigado a ser duro com o próprio pai da gente, né? Mas aí minha mãe se separou, a gente ficou uns 3 anos morando sozinho, separado com meu pai, e meus irmãos tentaram vir para a capital. Viemos para São Paulo em 56, todo mundo arrumou emprego, né? Eu fui trabalhar de ajudante de tintureiro, nessa altura já com 10 anos de idade mais ou menos. Trabalhava de tintureiro de tarde, de manhã eu estava na escola primária. Em 59, aí eu comecei a trabalhar no escritório, né? Comecei a trabalhar na fábrica Armazém Gerácio Colômbia. Fiquei até 1960, quando eu pedi a conta para ir para uma fábrica que ia me mandar para o Senai. Aí eu comecei a aprender a profissão de torneiro mecânico, em 1960. Em 63 eu tirei o diploma e pedi demissão da empresa porque eu me formei, eu queria aumento de salário e o patrão dizia que não ia me dar aumento porque eu tinha que retribuir o dinheiro que ele tinha gasto comigo no Senai. E acontece que eu estudava 5 meses e trabalhava 7. Então, na verdade, eu tinha pago o meu estudo com o meu trabalho, ganhando o salário de menor. E eu pedi a conta e comecei, trabalhei mais na Metalúrgica Independência, onde a fábrica que eu perdi esse dedo, numa prensa. Em 1966, eu arrumei emprego na Villares. E aí eu comecei até 1968, sem nenhuma atividade sindical, somente a partir daí é que eu entro no sindicato. Agora, quando é que nasce, segundo você, a tua consciência política? A minha consciência política nasceu já no sindicato, porque a verdade é que eu fui para o sindicato assim, como muitos dirigentes sindicais vão hoje, né, sem nenhuma informação. Quer dizer, você é convidado a participar. No caso meu, eu tinha um irmão, esse meu irmão, o Frechico, que era o ativista sindical. Era ele que tinha uma militância sindical em São Paulo e em São Bernardo. Ele é mais velho? Ele é mais velho do que eu. E esse meu irmão foi convidado para ser diretor do sindicato. Ele não pôde ser diretor porque já tinha um diretor na fábrica dele. Então ele informou a diretoria que inclusive era o companheiro Afonso Monteiro da Cruz, que foi o presidente da junta governativa escolhido aí pelo Murilo Macedo. O companheiro Afonso me convenceu a entrar no sindicato. Quantos anos você tinha? Tinha 23 anos. Quer dizer, houve um problema sério, inclusive, né? Porque naquele tempo a questão sindical era muito mais difícil do que é hoje, né? Isso foi mais ou menos em agosto de 68. E eu estava com um casamento marcado para maio de 69. E quando minha noiva soube que eu ia entrar no sindicato, ela se propôs a acabar com o casamento. Quer dizer, eu não vou casar porque dizem, na fábrica onde eu trabalho, que ela trabalhava no tecelagem, né? Que o dirigente sindical, o cara que entra no sindicato é preso, é mandado embora, é perseguido, não arruma mais emprego e tal. No fundo ela tinha razão, né? Então eu falei, paciência, eu já me comprometi com o pessoal, se tiver que desistir, vamos desistir, né? Mas aí não desistimos, quer dizer, eu casei dia 25 entrei no sindicato, tomei posse dia 24 de abril e dia 25 eu casei, quer dizer, vivi apenas 2 anos. Você está fazendo 36 anos terça-feira, né? 36 anos terça-feira. Quer dizer que você comemora aniversário de casamento e aniversário de sindicato? Não, porque Você casou num dia e começou? Eu casei praticamente num mês e entrei no outro, no sindicato. Eu entrei no sindicato num mês
e um mês depois eu entrei no sindicato. Você acha que então a sua consciência política nasceu quando você tinha 23 anos ou nasceu antes? Com 23 você foi para o sindicato? Não, eu acho que nasceu um pouco depois até. Nasceu quando eu já estava no sindicato. Porque há muita ilusão, né? Quer dizer, quando eu entrei no sindicato eu achava que pelo fato de eu ter uma imunidade, eu acreditava nessa imunidade, eu achava que quando eu entrasse no sindicato eu ia virar a fábrica do avesso, eu ia resolver todos os problemas dos trabalhadores. E aí é que a gente depara com a estrutura sindical. A gente depara com a legislação sindical que não dá essas garantias que pelo menos está no papel. Porque um artigo diz uma coisa, um outro artigo diz outra, quer dizer, contrariando. E aí eu caí na realidade, quer dizer, e eu comecei a tomar consciência política aí. Sabe, por exemplo, a gente percebia que a empresa, ela atendia as reivindicações dos trabalhadores naquilo que não trazia nenhum prejuízo para ela, aquilo que era o mínimo, aquilo que era praticamente obrigação dela fazer, aquilo que já estava em lei, que ela não cumpria. Mas no essencial, quando você discutia a questão salarial, quando você ia discutir as condições de trabalho, não atendia. E foi daí que a gente começou a tomar consciência política. Quantos anos mais você acha que o Brasil vai passar na situação de que um líder sindical que deseja melhores condições de vida, de salário, irá preso? Olha, eu acho que ainda, sabe, no Brasil, o problema do Brasil é velho, quer dizer, quando o companheiro Hélio Silva falava da história da criação dos partidos aí, acontece que no Brasil o problema social, desde 1930, sempre foi tratado como uma questão, o problema social sempre foi tratado como uma questão policial. Quer dizer, a questão sindical é tratada nesse país sempre como se fosse uma questão policial. E eu acho que se o movimento sindical e a classe política, o partido político não tomarem uma posição, quer dizer, o dirigente sindical estará à mercê da prisão enquanto persistir a estrutura sindical, porque ela é totalmente proibitiva à própria militância sindical. Lula, tem muita gente que diz que você, na medida que deixou a liderança sindical e se transformou em político, você traiu o operário e se tornou político profissional. Está claro que essas pessoas partem do princípio de que há uma incompatibilidade entre o líder sindical e o líder político. Inclusive, entre essas pessoas está exatamente o ilustríssimo ministro do Trabalho. Ele se cansa de dizer, né, aliás, ele não se cansa de dizer que os sindicatos não devem se meter em política. Agora, acontece que a política se mete nos sindicatos, sob forma de intervenção, sob forma da pelegagem, sob forma da prisão dos líderes independentes, de enquadramento dos líderes independentes na Lei de Segurança Nacional, etc, etc, etc. Eu acho que se o sindicato se resumisse a fazer apenas reivindicações salariais, ainda aí ele faria política e grande política. Perfeito. Porque, na verdade, a política é uma briga em torno da distribuição de renda. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa relação entre atividade sindical e atividade política. Na verdade, a política é uma briga em torno da distribuição de renda. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa relação entre atividade sindical e atividade política. Há duas coisas bastante importantes no que você fala, porque, na verdade, o ministro do Trabalho, como qualquer outro ministro, principalmente esses que estão hoje ocupando as pastas nos ministérios, quando eles dizem que o dirigente sindical não pode fazer política, é política de oposição. Porque política de situação pode fazer. Claro. Pode fazer, e eles usam o movimento sindical para isso. E o Murilo Macedo sabe que eu conheço as mumunhas que eles usam para com o movimento sindical. E ele sabe também de que a cassação que veio ao Sindicato de São Bernardo do Campo é porque não foi por falta de tentativa dele, não, é que o Sindicato de São Bernardo do Campo estava enraizado numa organização de base e que a gente não levava muito a sério a questão da representatividade que a gente tinha perante a base e não aceitava bajulações de autoridade. E ele sabe que ele tentou. Agora, o que é importante dizer é que a atividade sindical é uma atividade essencialmente política. E o dirigente sindical não tem muita alternativa. Ou ele faz política se contrapondo a tudo o que está de errado, ou ele faz política do lado do que está errado, como a grande maioria faz hoje, do lado do governo, ou ele faz a política da omissão, compactuando com tudo que está aí. Então não existe escolha. E, na verdade, eu não deixei o sindicato para fazer política. Porque eu fui presidente do partido, dentro do sindicato, eu desafio um ministro, uma autoridade, um policial do SNI, um trabalhador metalúrgico, a dizer que em alguma vez, em alguma assembleia,
o Lula colocou a questão do partido político. Eu desafio alguém dizer, algum trabalhador metalúrgico, em potencial aos meus companheiros de São Bernardo do Campo, ao ministro, ao SNI, à Polícia Federal, a dizer que um dia eu fui na porta de uma fábrica em São Bernardo do Campo falar do partido político. Exatamente porque eu tinha consciência de não misturar as duas coisas, de saber tratar da questão partidária, e eu fazia isso. Quando eu quero discutir a questão política, eu vou nos bairros discutir com os trabalhadores, e quando eu quero discutir sindicalismo, eu vou na porta de fábrica. Se bem que a maioria dos políticos não respeita isso, vão na porta de fábrica discutir política. Lula, Sebastião. bom, você chegou agora ao PT. Você sabe que o PT hoje é um filho querido da esperança política no país, porque há toda uma expectativa favorável à criação do PT. Mas veja bem, nós estamos num processo de abertura, que está aí, meio rachadura, meio abertura, mas está caminhando. O exemplo de outros países, a maneira como surgiram partidos parecidos com o PT, é um exemplo difícil. Veja bem, em Portugal, na Espanha, na Grécia, no Chile, no Peru, depois dos processos ditatoriais, quando se começou o processo de abertura, surgiram vários partidos que tinham um projeto político um pouco parecido com o do PT, como a UDP em São Paulo, como a UDP em Portugal, como o ETA na Grécia, como o Partido Revolucionário dos Trabalhadores na Espanha, como o MIR no Chile, como a Frente Operária Camponesa no Peru. Bom, mas esses partidos todos, ao longo do tempo, eles cometeram um erro. Eles avançaram demais a sua proposta, ficaram com a cabeça muito concentrada, por exemplo, na capital, nas capitais, e o resto do corpo da nação não foi assimilado por essa proposta. Você não tem receio de que o PT, ao contrário da experiência de vocês em São Bernardo, que foi se manter próximo à base, ele avance o seu discurso excessivamente e se torne uma cabeça bonita, mas sem corpo, e aí aconteça o que aconteceu nesses países todos. Na hora que se abrem as urnas, se vê em que esse partido tem voto em São Paulo, no caso, tem voto no Rio, e não tem voto no resto do país, porque o discurso dele é um discurso urbano e da capital. É um discurso de ponta, como é a indústria, como são as indústrias de São Bernardo. Você não teme isso, que o PT seja uma coisa elitista para a atual etapa da vida política do país? Nery, eu não temo. Não temo porque eu acho que a história serve, inclusive, para não permitir que a gente cometa os mesmos erros que outros companheiros cometeram no passado. Veja que a experiência do PT contradiz o próprio raciocínio que você formulou para fazer a pergunta. O PT não é grande só em São Bernardo do Campo. O PT hoje, veja, que o primeiro estado em que o PT se legalizou foi no estado do Acre. Um estado totalmente rural. O segundo estado foi no Amazonas. O terceiro no Maranhão. O quarto no Piauí. Depois Mato Grosso do Sul. Depois Ceará. Então veja que hoje a gente tem a preocupação de tentar levantar palavras de ordem comum a todos os trabalhadores. Me preocupa, sim, Nery. Me preocupa que de repente a gente começa a fazer discurso distante da capacidade de percepção do próprio povo. E isso a gente não pode cair nesse erro, porque sabemos que outras pessoas caíram. Agora, a questão política no Brasil não é nem do discurso, porque ainda no Brasil a gente vive a questão do coronelismo, a gente vive a questão da imposição do voto, ou seja, da ameaça. É só você viajar para o Nordeste, você tem viajado e percebe de que ameaça o poder do fazendeiro, o poder do coronel, o poder do patrão, ainda é muito grande em cima do eleitor. Sabe, a coação atrás do emprego, a coação pela moradia, a coação pelo próprio emprego. Então, a gente está tomando cuidado com isso, eu tenho certeza de que isso não acontecerá, e estou tranquilo de que em 82 já a gente mostrará de que a nossa preocupação de não ter a cabeça distante do corpo, sabe, vai vingar. E o PT hoje é um partido que responde isso paulatinamente quando a gente diz o seguinte, quer dizer, não se faz partido político, sabe, com um palavreado distante, desconforme com o que o nosso povo está acostumado. Mas, ô Lula, a gente vê que no momento existem dois partidos voltados para o trabalheiro, o seu e o do Brizola. E ainda há um terceiro, da ex-deputada Ivete Vargas, que tenta sobreviver com recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, que negou o registro
da velha sigla do PTB. Por que se criaram tantos partidos voltados para o trabalhismo? Será que cada um desses partidos pretende representar camadas distintas do assalariado? Eu acho que não é muito partido, não. Eu acho que nós precisamos acabar com esse negócio de entendermos de que... Porque é vício, né? A gente foi habituado no regime do bipartidarismo, quando surge 3 partidos, a gente acha que é muito. Você não vai em consideração que democracia significa você ter, quem sabe, até muito mais do que 10 ou 15 partidos. Eu acho que num país onde a força de trabalho, a mão de obra ativa chega a 40 e poucos milhões, 46 milhões, mais outros 46 que estão hoje desempregados, não atingiram ainda, quem sabe, a maturidade para começar a trabalhar, eu acho que comporta 3 ou 4 ou 5 partidos voltados, sabe, a uma mensagem eminentemente trabalhista. Eu acho que não é muito, não. Eu acho que, quem sabe, seria importante que nós tivéssemos outros partidos voltados para os interesses da classe trabalhadora, quem sabe a gente diminuísse os partidos que têm interesse e a classe empregadora. Mas quais são, a seu ver, as diferenças essenciais entre esses 3 partidos? Entre o Partido dos Trabalhadores seu, o do Brizola e o da Ivete? Veja, é muito difícil a gente falar do partido dos outros. E eu tenho por norma respeitar muito a maneira de criação dos outros partidos. Tá? Quando a gente se propôs a criar o PT, a gente não propôs, pura e simplesmente, criar um partido diferente daquele ou daquele. A gente propôs a criar um partido organizado a partir da experiência do próprio povo. Um partido, efetivamente, de baixo para cima. Quer dizer, eu acho que a diferença básica do Partido dos Trabalhadores com os outros partidos é a própria origem do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, a origem, o fato dele ter nascido oriundo das greves, oriundo dos movimentos populares, oriundo da experiência mais elementar de organização que o povo tenha. Acho que é essa a diferença básica. Mas, Lula, na exposição introdutória do professor Hélio Silva, me chamou a atenção e me deixou até um pouco surpreendido o nivelamento que o professor fez entre o antigo PTB e o peleguismo. Eu acredito que foi rapidamente uma alusão simples, porque eu, enquanto me deixaram, eu sempre votei no PTB. Me senti um pouco triste por essa alusão feita. Agora, será que você podia nos explicar sucintamente o que diferencia o seu partido do Partido Trabalhista Brasileiro? Isto é, na sua cartilha, no seu ideário, quais são as diferenças que existem entre o PT Lula e o Partido Trabalhista Brasileiro? Você sabe que eu não estou nem preocupado pelo ideário. Porque na resposta, eu acho que vai dar para a gente explicar alguma coisa. Na verdade, quando o professor Hélio Silva fala da questão do PTB criado por imposição do próprio governo, é uma verdade. Não é não. O Getúlio Vargas, quando criou o PTB, ele criou sabendo o que estava criando, sabendo até para se contrapor à própria organização sindical. E ele soube manejar como ninguém o movimento sindical brasileiro. Ele soube manejar como ninguém. A proposta do PT nasce exatamente diferente. A proposta do PT nasce num determinado momento em que os trabalhadores descobrem de que sem a organização política eles não conseguem fazer nada. Nós não podemos negar de que também antes de 1964, na época mais forte do PTB, nós não podemos negar, e a experiência está aí para mostrar, de que também os dirigentes sindicais combativos e autênticos não eram muitos, eram poucos. Eram poucos e tem muitos deles vivos aí hoje. Mas, Lula... E de que, naquela época, o movimento sindical também foi usado politicamente pelo PTB, como poucos partidos usaram politicamente. Mas, Lula, é preciso ver que uma coisa é o fato de que o PTB mudou durante o processo. Mas eu também reparei o que o professor Hélio Silva disse. A verdade é a seguinte: eu me lembro do PTB na Bahia, eu seminarista, o PTB da Bahia tentando fazer comícios e no governo do Dutra a polícia descendo o pau. O PTB foi fundado na oposição. O PTB não foi fundado. O PTB foi para o poder em 1950. Agora, de 46 para 1950, os líderes sindicais, você diz, tinha muitos pelegos. Tinha pelegos e tinha não pelegos. Mas a verdade é que o PTB em 1946, no governo Dutra. E o Dutra baixou o pau no PTB. Do Getúlio. O PTB baixou o pau no... O PTB baixou o pau no... não foi partido... Agora, em 1950, sim, é que o PTB foi para o poder.
Mas a verdade é que o PTB surgiu da mesma forma que o PT está surgindo. Não é verdade. Há 30 anos atrás. Não é verdade. Claro que é a mesma coisa. Nery, não é verdade. O PTB surgiu de cima para baixo. Nery, E o PT surge de baixo para cima. Um de cada vez, um de cada vez. Nery, Santa se o Cecília. Figueiredo hoje, depois que terminou, Surgiu da mesma forma. Um de cada vez. se o Figueiredo Getúlio hoje... não estava no poder. Nery. Getúlio não estava no poder, Getúlio estava no exílio de 46 a 50 e o PTB tentando se organizar e levando pau que disse que Getúlio estava no poder. Impressão, né? Getúlio estava no poder em Agora, 1950. Eu tenho a impressão que o que é importante aqui no que o Lula falou, porque essa questão é discutível. Eu, por exemplo, acho que o PTB nasceu como o professor Luiz Silva disse, é a minha opinião, mas não acho que o relevante seja isso. Eu acho que o Lula deveria responder, então, a seguinte pergunta. A seu ver, a ação de Getúlio Vargas impediu ou atrasou o desenvolvimento da luta sindical no Brasil? Atrasou. Isso. Porque toda vez em que você cria algo de cima para baixo, não permitindo que as coisas surjam de acordo com o nível de organização da própria classe trabalhadora, você, ao tutelar, está freando o desenvolvimento da própria classe trabalhadora. Quer dizer que a revolução... Será que a igreja não é o Getúlio de hoje? Não. Será que o relacionamento da igreja com o PT Não. não é o mesmo relacionamento de Getúlio com o PT? Não, Nery. Também de cima para baixo? Nery, porque se você coloca a questão como você está colocando, você está cometendo um equívoco que o Jarbas Passarinho tem cometido erradamente no Congresso Nacional. Porque a verdade é que nós precisamos dizer, a bem claro, é bom que os bispos e quem mais esteja ouvindo, de que não existe nada efetivamente entre igreja e PT. A não ser a afinidade em determinadas atitudes, em determinadas formas de organização. Sabe? Então, veja, quando eu vejo esse tipo de coisa, me dá a impressão de que a igreja está formando partido. E eu acho que a missão pastoral da igreja é muito mais importante do que ela organizar um partido político. Agora, a mesma ênfase que eu vejo as pessoas darem, não é o teu caso que eu sei que você dá, a mesma ênfase que eu vejo algumas pessoas darem ao fato de setores da igreja, principalmente a organização de base, está hoje com uma proposta de organização igual à do PT, e por isso as coisas se afinam em um determinado momento, seja na favela, seja no campo. Não falo, por exemplo, Jarbas Passarinho não faz nenhum discurso contra a igreja pela marcha, sabe, pela liberdade de 1964. Ele faz então a igreja pode fazer política pelo pobre. A igreja pode fazer política quando está do lado do poder, mas não pode fazer política quando está do lado do pobre. Nós chegamos então a um ponto muito interessante. Sintetiza os 3 objetivos fundamentais do PT. Olha, o primeiro objetivo central do PT, o primeiro, é a organização da classe trabalhadora. O segundo objetivo concreto do PT é a liberação do movimento sindical. E o terceiro objetivo do PT é o poder, efetivamente. O Lula, o PT exerce um fascínio muito grande sobre estudante Zona Sul. E você já se colocou contra isso uma vez. Eu queria saber como é que você vê isso hoje. Não me coloquei contra, não é verdade. Há um troço engraçado. Quando a gente começou o PT, que a gente tinha uma posição mais sectária com relação ao estudante, ao intelectual, devido até a algumas entrevistas que eu tinha dado com relação ao intelectual aos estudantes, as críticas que eu recebi eram contundentes em dizer que o partido era um partido estreito, obreirista, que não aceitava intelectual, nem aceitava estudante. Intelectual, igreja... Sabe, na medida em que a gente criou um partido político, a gente não criou um partido político apenas para o trabalhador de macacão, não. A gente criou um partido político para todos aqueles, sabe, que se afinam com os problemas da classe trabalhadora e que querem conseguir, sabe, ajudar a classe trabalhadora a conseguir a sua própria libertação. Sabe? Então, o estudante que pensa, sabe, em ajudar a classe trabalhadora está do lado, não tutelar, não chefiar a classe trabalhadora, mas estar do lado dela, sabe, tem que estar no PT mesmo. Da mesma forma que os setores da igreja, da mesma forma que os setores intelectuais. E se Porque a minha contrariedade era da questão do movimento sindical. Eu jamais permiti, enquanto dirigente sindical, e não sou porque não quero não, porque se tivesse concorrido às eleições teria ganho as eleições, não sou porque um ato arbitrário, o artigo 528 da CLT não permite que eu seja aí quem sabe o comandante do 2º Exército que já morreu, não quis que eu controlasse o sindicato, mas veja que eu nunca permiti que o estudante fosse fantasiado de trabalhador dentro de uma fábrica. Não permiti, e se eu puder ser contra, eu sou contra.
Eu acho que o problema da classe trabalhadora, a classe trabalhadora sabe andar pelas suas próprias pernas, sabe pensar pela sua própria cabeça, mesmo porque o trabalhador não pode se fantasiar de estudante e ir na universidade militar nas entidades, sabe, de organização dos estudantes. Então, agora o estudante, a solidariedade, é para isso que existe o partido político. O partido político é um troço muito amplo. Então, eu acho que o estudante tem que estar junto mesmo, sabe, dentro daquele partido que ele se afina, que ele quer participar, e o PT hoje tem essa proposta. Não digo que é o único, mas estamos aí no cenário político para disputar com os outros. Escuta, se o Prestes quiser entrar para o PT, qual é a sua posição? Qual é a diferença do Prestes de qualquer um outro dos 120 milhões de brasileiros? Eu acho que o Prestes goza hoje dos seus direitos políticos, ou não goza? Eu acho que se ele quiser entrar no PT, sabe, o PT tem os seus núcleos e bases, tem seus diretórios, eu acho que cabe a ele procurar os núcleos diretórios e se filiar ao partido. Lula. Sabe, não há tratamento especial. Sabe, eu considero o Prestes um brasileiro eleitor que goza dos direitos políticos dele, tanto quanto goza outro. E o Jânio? É a mesma teoria, Sabe, eu acho que quando a gente diz que o partido é efetivamente de baixo para cima, é que o Jânio não tem que vir pedir para o Lula para entrar no partido, não tem que pedir para o diretório estadual, ele tem que aprender a militar na base. Se ele se sujeitar a participar dos núcleos, sabe, se ele sujeitar a fazer o que todo mundo faz, ao que o Suplicy faz, ao que eu faço, sem nenhum desmerecimento, a figura do ex-presidente, do cara de presidente, mas ele precisa começar a aprender a fazer cola de farinha, precisa aprender a pichar muro outra vez. É essa a prática do partido. Muito bem, mas o Lula, escute e não vamos outra vez. Não. Mas sabe a ele, se quiser entrar, se adaptar a essa regra do jogo. Lula, escute aqui, se o Jânio pleiteasse entrar para o PT, você acha que seria viável? Vamos, por absurdo, supor isso. Vamos supor que o Jânio Quadros, num dos acessos de estranheza que lhe são peculiares, ele então resolvesse pleitear a entrada ao PT. Você acha que isso seria viável? Mas veja, há um problema sério nessa questão política. Há um problema sério. Quer dizer, quando você diz que o partido é democrático, é de massa e é um partido aberto, basta que a pessoa se afine ao seu programa e por isso deva entrar dentro do partido, o partido tem canais. O PT é composto de núcleos, que não está na legislação, mas está na nossa prática. Ele é composto depois dos diretórios, aquele negócio todo. Mas se a pessoa quiser entrar, começa a militar no núcleo. Sabe? Porque não há como você proibir, sabe, um cidadão que está gozando dos seus direitos políticos de entrar no partido. Não, embora eu acho que a política correta é você, se não concordar com a pessoa, alijá-lo dentro do próprio partido. Agora, você Lula, não tenha que ter o medo de disputar politicamente com ninguém. Lula, peraí, Lula, você dizer o seguinte, que o Jânio tem que pregar cartaz, é um pouco forte. Você não sai pregando cartaz mais, né, Lula? Hoje você é um dirigente. Sai. Quer dizer que o Distribuindo Lula sai distribuindo panfleto, pregando cartaz, colando, pichando. Lula. Porque eu acho que não é demérito nenhum, muito pelo contrário, Não, eu acho que não é demérito. engrandece Muito o bem. militante. Você tem tempo para isso? Eu acho que o que denigre o dirigente político é o fato do dirigente político contratar as pessoas para fazer aquilo que ele político deveria fazer. E você se sente seguro fazendo isso? Me sinto. Colando cartaz? Me sinto seguro, não, eu me sinto limpo. Seguro em relação ao poder. Tranquilo do dever cumprido. Sim, Lula. mas você acha que você pode sofrer algum tipo de sanção ainda? Não tenho essa preocupação. Quer dizer, sabe... Porque nunca o me resto passou- das pessoas Não, tem ainda. Nunca me passou pela cabeça esse tipo de preocupação. Quer dizer, há companheiros que se preocupam com a minha segurança, sabe, eu não tenho essa preocupação. Quer dizer, eu acho que segurança é muito importante. Você anda sem segurança sabe? nenhuma. Ando. A minha segurança é Deus, sabe? Deus e o o próprio seu anjo povo. da guarda, né? É o próprio povo. Porque, Você veja, é muito religioso, Lula? sou É católico? Lula. Peraí, Eduardo, pergunta aí, Eduardo. De maio de 80 para maio de 81, segundo o Diese, o salário mínimo perdeu poder aquisitivo. De maio de 80 a maio de 81, o salário médio na indústria de base, segundo índices da DIB, cresceu apenas 1,8% em termos de poder aquisitivo. Do primeiro semestre de 80 ao primeiro semestre de 81, os lucros dos 12 maiores bancos privados no Brasil, todos cresceram mais do que a taxa de inflação, que foi da ordem de 117% a 120%. Desses 12 maiores bancos, 3 tiveram taxas de crescimento de lucro acima de 500%, 9 acima de 200%. Será que isso reflete a forma pela qual
os diferentes setores da sociedade influenciam na construção da política econômica, em que medida isso reflete o fato de os trabalhadores estarem ou não participando da formulação da política econômica. Esta semana, o ministro Murilo Macedo lamentava na Assembleia Legislativa de São Paulo que os trabalhadores não estavam defendendo a política salarial que ele havia introduzido. Suplicy, eu acho que você não faz uma pergunta, você faz uma denúncia, e é importante que o Delfim Neto esteja vendo o programa, porque eu acho que você está dando efetivamente um canal inflacionário desse país, para que eles passem a parar de dizer que é o salário da classe trabalhadora que causa inflação. Eu acho que o lucro de um banco a 600%, está aí um dos sintomas do porquê a inflação chega a 120% nesse país. Então veja, Suplicy, na verdade eu acho que a classe trabalhadora defende a política salarial semestral. Ela é melhor do que a passada, do que o reajuste anual. Somente um louco iria dizer que o reajuste semestral é pior do que o anual. Agora, entretanto, é preciso a gente perceber o seguinte: você tinha até 1978 um reajuste anual de uma inflação da ordem de 60%. Então você tinha o teu salário defasado no ano, 60%. Onde você tem ele defasado em 6 meses, 60%. Então, na verdade, a política salarial do governo, ela foi muito mais de interesse da própria classe empregadora do que da classe trabalhadora. Porque os dados Eu gostaria de ter um debate com o ministro do Trabalho, o Murilo Macedo, para a gente discutir essas coisas bem a miúde. Porque, veja, nós tínhamos uma conquista na classe trabalhadora muito séria, que era salário igual para todos. Ou seja, o trabalhador que tivesse um mês de firma, o trabalhador que tivesse 11 meses, na época do reajuste, o reajuste era igual para todo mundo. Essa política salarial nova veio introduzir o reajuste proporcional. Ela veio introduzir, então, que o trabalhador que tem um mês recebe apenas 1/6 do que ele teria direito a receber. Então, veja, ela veio permitir uma rotatividade maior, ela veio permitir uma defasagem salarial ainda maior. E para dignificar esse exemplo que você deu, Suplicy, do poder de compra, da perda do salário médio e do salário mínimo, basta que a gente pegue o decreto 399 de 1938, quando foi instituído o salário mínimo nesse país. Ele elaborava uma lista de alimentos necessários a um trabalhador e sua família. Uma família padrão, trabalhador, mulher e 2 filhos. Quem era o presidente? Era o Getúlio Vargas. Tá? Há uma outra história por detrás disso. Se o programa permitir, a gente vai chegar lá. Então, ele previa, por exemplo, um trabalhador comprar 24 quilos de carne por mês. Comer. Era o essencial para uma pessoa se alimentar muito bem. Ele previa que o trabalhador pudesse comprar tantos litros de leite, tantos quilos de feijão, tantos quilos de arroz. E em São Bernardo do Campo, ano passado, a gente pegou aquilo que era essencial à família em 1938, que dava para ele comprar com o salário mínimo, e fizemos nos preços atuais. Sabe quanto um trabalhador precisava ganhar hoje para poder ter o mesmo poder de compra que um trabalhador de 1938, que ganhava o salário mínimo? 31 mil cruzeiros por mês. Ô Lula, você iniciou o programa com muita franqueza, contando aquela história do teu pai e tal. Com essa mesma franqueza, quero que você me responda o seguinte: o dinheiro, o poder, as coisas que você está vivendo agora, isso nunca te tentou? Você nunca se sentiu fraquejado perto disso? Essa é uma das perguntas que eu me sinto muito mais à vontade para responder. É porque o Brasil é um país onde, desgraçadamente, a questão política ela é tida paralelamente à questão do dinheiro, do suborno, da corrupção, coisa parecida. E quando eu me propus a fazer política, eu me propus com o objetivo de, pelo menos, contribuir, junto com outros, quem sabe milhares de brasileiros, no sentido de moralizar esse país politicamente. De fazer com que política não fosse a arte da jogatina, a arte do conchava, a arte desse negócio todo. E isso não me preocupa. Quer dizer, nunca me passou pela cabeça. Quer dizer, eu se quisesse estar bem do ponto de vista econômico, acho que todos vocês sabem que eu estaria bem. Hoje, só para você ter uma ideia, na última reunião do diretório, os companheiros do PT resolveram que vão me pagar um salário mensal de 70 mil cruzeiros por mês para me sobreviver, até que o empregador de São Paulo me arruma um emprego. E se eu estivesse na Vilares hoje, eu estaria ganhando 136 mil cruzeiros por mês, aproximadamente, com o último reajuste que houve. Nunca me preocupou a questão do dinheiro. Perfeito. Carlos Alberto. Lula, Partido Trabalhista. Partido Trabalhista significa
trabalho significa operário. Operário significa emprego. Me explica um pouco, na sua concepção, como é que se cria emprego? De onde vem recursos para criar emprego? Porque não existiria nem Partido Trabalhista, nem Trabalhador. Primeiro, veja, eu acho que o Partido dos Trabalhadores significa, efetivamente, como outros partidos, quem sabe, significa a questão de brigar por emprego, coisa parecida. Eu acho que a questão de criar emprego no Brasil hoje é uma questão de dar prioridade ao que merece prioridade. Mas é que no Brasil hoje, inegavelmente, não se cria emprego nesse país se não mudar, por exemplo, o modelo econômico na sua total amplitude. Já não é mais a indústria automobilística, sabe, que foi durante 25 anos o carro-chefe da economia, sabe, de uma forma errada no passado, sabe, de uma forma de prioridade até abusiva. Hoje nós temos que ver o seguinte, quer dizer, como é que nós criaríamos emprego hoje no Brasil? Eu acho que no Brasil hoje é um pensamento meu de que não se cria emprego nesse país se não se voltar a atenção para a questão da fixação do homem no campo, se não priorizar a questão da reforma agrária nesse país. E quando a gente fala em reforma agrária, logo algumas pessoas já pensam a gente com metralhadora tomando terra. E tem 1000 formas de fazer reforma agrária e o mundo inteiro dá demonstração de como é feito isso. Basta que você pegue, basta que não se permita que nesse país tenha o tanto de terra improdutiva que tem hoje. Basta que a gente não permita, sabe, que o Estado com tantas terras devolutas sem permitir que o cidadão tenha um metro quadrado para trabalhar. Então acho que a questão do emprego para mim é essa. É discutir o que é prioritário esse país produzir. Se já não é mais automóveis, é necessário a gente entender o seguinte, eu acho que o mundo está muito mais carente de alimento do que de automóveis. Quando você fala em construir um novo modelo, em transformar o modelo, em construir o socialismo, você acha que um empresário, um fazendeiro, ele precisa ter medo do PT quando você fala nisso? Ou seria possível a um empresário ajudar o trabalhador a construir, a transformar esse sistema onde nós vivemos? Olha, eu acho que o empresário... Eu acho difícil o empresário, porque pelo menos os empresários que têm a mentalidade que alguns empresários brasileiros têm. Suplicy, você sabe que durante muito tempo eu fui um dos poucos dirigentes sindicais que me propus a chamar os empresários para conversar. Acho que vocês todos estão lembrados. Eu fui o primeiro dirigente sindical a chamar Vidigal, a chamar Badella, a chamar Mindlin, a chamar todos os papas do empresariado nacional para conversar. E conversei com todos eles, mostrando de que a situação da classe trabalhadora estava insuportável, de que era necessário dar alguma coisa. Mas eles não acreditaram e foram obrigados a ver as paralisações que houve. Mesmo assim, eles, junto com o Estado, deram a volta por cima e fizeram os massacres que fizeram em todas as greves que aconteceu de 80 para cá. Você está se referindo ao empresariado mais moderno, quer dizer, mais progressista. Esse também? Esses, porque na porta da Schuller, do Bardella, na porta da Vilares, do Paulo Vilares, o trabalhador apanhava tanto da polícia quanto apanhava na porta da Volkswagen. A atitude era a mesma. Agora, quando a gente coloca a questão do socialismo, Suplicy, é preciso dizer o seguinte, que em política você tem um projeto a curto prazo, um projeto a médio prazo e um projeto de sociedade, de transformação de sociedade. Eu acho que todos nós aqui nessa mesa, todos nós aqui estamos de acordo, a não ser que esteja alguém do contrário, de que não dá mais para suportar o nível de vida, a péssima qualidade de vida que tem o povo brasileiro hoje. E os empresários precisam entender de que a função empresarial ela tem um caráter também social. E é preciso eles cumprir com o caráter social dele. Não é pagando 8.168 cruzeiros que ela está cumprindo com a sua obrigação. Vocês consideram socialista? É preciso... Veja, eu me considero um homem, que estou lutando por uma sociedade mais justa e mais igualitária. E se a gente vislumbrar isso dentro de uma perspectiva política, a gente chega à conclusão do socialismo. Agora, só um minutinho, né? Agora veja, é necessário discutir que tipo de socialismo que nós queremos. Sabe, não é um socialismo dogmático, sabe? Não é um socialismo de gabinete, um socialismo elitista, sabe? É um socialismo, sabe, na minha opinião, aonde o povo tem o direito de participar politicamente, aonde esse socialismo seja construído, quem sabe, da própria experiência de vida, da própria experiência cultural do nosso povo. Na tua opinião, esse socialismo já existe em algum lugar do mundo? Eu não conheço o mundo inteiro. Eu não conheço a Rússia, eu não conheço Cuba, eu não conheço a Polônia.
Mas qual o país que se aproximaria mais desse Qual socialismo? o partido que se aproxima mais do modelo socialista? Será possível construir democraticamente Eu o acho que é socialismo? possível. Eu acho que se a gente tiver capacidade de fazer um projeto de sociedade, sabe, que seja resultado de um debate a nível nacional, de um debate de todas as classes, é possível ser democrático. Ô, Lula, você disse na Tranquilamente revista é possível. Senhor, uma coisa que me preocupou um pouco. Você disse que só há sindicatos fortes no sistema capitalista. Ora, é evidente que o projeto do PT é um projeto a médio prazo e a longo Mas o prazo. Solidariedade também é desmente socialista. essa tese. Também é socialista. Então, como é que nós ficamos? É claro, um dos 3 objetivos do PT é a conquista do poder. Você disse que os sindicatos só são fortes verdadeiramente no sistema capitalista. O projeto do PT é um projeto socialista. Como é que Não, desata veja, ou não? o PT vem para propor, para modificar as coisas. Sabe, a proposta é modificar, sabe, os conceitos que existem, pelo menos a prática que existe hoje. Solidariedade, efetivamente, sabe, é efetivamente uma exceção. É efetivamente uma exceção. Sabe, a tese de que o sindicalismo é forte nos países capitalistas, isso não é mais uma tese, é praticamente a prática que existe de sindicalismo, quer dizer. Agora, o Solidariedade vem contradizer tudo isso. O Solidariedade vem provar que mesmo dentro do regime socialista, quando a classe trabalhadora não tem liberdade de manifestação, de organização, ela não pode se expressar, ela, a classe trabalhadora, consegue arrumar meio de fazer isso. E é o que está fazendo na Polônia hoje. É verdade que o Valença te deu um puxão de orelha, Lula? Não, não é verdade. Isso é muito coisa dos companheiros do JB. É porque, veja, eu não sei de onde foi tirado isso, porque, veja, a reunião que nós tivemos com o Valença foi uma reunião onde participou um jornalista italiano, um jornalista português e praticamente nenhum jornalista brasileiro. Quer dizer, o que foi dito para a imprensa foi dito por nós, conjuntamente, e houve uma discussão entre eu e Valença na questão política. Que o Valença dizia que não podia misturar política com o sindicato. Sabe? E eu dizia para o Valença que era necessário que ele tomasse cuidado com o que ele dizia sobre a participação política da classe trabalhadora, porque ele estava dizendo as coisas com uma realidade polonesa, sem conhecer a realidade brasileira. Então era necessário que ele não servisse de instrumento da burguesia brasileira para se contrapor à organização da classe trabalhadora. Quer dizer que o puxão de orelha é você que deu? Não foi nem puxão de orelha, foi uma conversa até de troca de informações, mostrar para o Valença o que era o Brasil e ele mostrar para mim o que era a Polônia. Agora veja, ao mesmo tempo que o Valença disse que não faz política, o Solidariedade tem um projeto para governar a Polônia. Já derrubaram quantos ministros? Mudou muito. Isso é fazer política. Desde janeiro parece que mudou muito. Isso é fazer política, sabe? Eles estão, na verdade, fazendo política. Derrubaram o secretário-geral. Aqui no Brasil, por que é diferente? Aqui no Brasil acontece que o movimento sindical, e a gente não estava fazendo política quando fez as greves de 78, quando fez as greves de 79, quando fez as greves de 80. Acontece que hoje no Brasil a nossa briga não é apenas com os interesses brasileiros, não é apenas com os interesses nacionais. É dizer, hoje para a gente brigar aqui no Brasil a nível de sindicato, você tem que brigar contra a Alemanha, contra o capital americano, contra o capital japonês, o capital francês, o capital inglês. Quer dizer, isso aqui, sabe, é um rosário de capitais internacionais que cada um vem com a sua experiência sindical de um século atrás, impedir que o sindicalismo brasileiro se desenvolva. Então, quando a gente começou a fazer a greve, a gente fazia política, era política efetivamente que a gente estava fazendo. Você falou isso pro Schmidt quando você encontrou ele? Falei pro Schmidt. Ô Lula. Como falei para todo mundo que eu encontrei. Falei para o Adolfo Soares da Espanha. Quer dizer, a gente tem procurado, o que a gente está dizendo aqui hoje não é novidade para os empresários brasileiros. Só para você ter uma ideia, eu cheguei um dia a propor aos empresários, ao Carlos Vilares, no escritório dele, de que era necessário a gente saber se os empresários nacionais estavam dispostos a comprar uma briga contra o capital internacional, contra as multinacionais, no sentido de conseguir liberdade para as empresas nacionais. E se topasse isso, eu tenho certeza que a classe trabalhadora se colocaria do lado dos empresários nacionais em defesa do capital nacional. O fato de você estar falando aqui hoje, Lula, não é um significado que pelo menos o trabalhador está podendo falar na televisão? Veja, eu acho que eu não sei a briga que se teve aqui dentro para me falar. O que eu sei é que eu conheço... o que eu sei é que eu conheço dezenas de jornalistas que trabalhavam em determinadas emissoras de televisão. O rádio são mandados embora porque tem uma posição... Durante as greves, o que eu sei é que tem canal de televisão que faz 1 ano e meio que não coloca a minha cara, que não é o caso da Bandeirantes, que não coloca a minha cara, quando coloca uma imagem minha fixa e
um repórter falando, porque há uma ordem expressa de não permitir que o Lula fale. Isso é censura. Agora, seria um cúmulo, sabe, não permitir, sabe, que num programa de televisão, num debate político, onde já passou todos os partidos políticos, não participasse o presidente do partido. Lula, deixa eu te fazer três perguntas rápidas. Em primeiro lugar, você está estudando? Não. Não. Qual é a diferença que você acha, por exemplo, no seu discurso de 3 ou 4 anos e o de agora? Nós estamos comentando aqui que estamos achando que você está citando coisas de 1930, de 1906 e tal. Você não está estudando nada? Não. Não. Qual é a diferença que você acha, por exemplo, no seu discurso de 3 ou 4 anos e o de agora? Nós estamos comentando aqui que estamos achando que você está citando coisas de 1930, de 1906 e tal. Você não está estudando nada? Não. Eu acho que, olha... Você sente necessidade de estudar? Primeiro, eu sou muito preguiçoso. Sim. Até para ler eu sou preguiçoso. Tá? Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Pelo ato, isso é questão de hábito. Quer dizer, tem companheiro que passa um dia lendo um livro. Eu não consigo... Eu estou com um livro aí, aquele livro... 1964, a conquista do Estado aí, eu faz 3 meses que eu estou com ele, acho que estou na página 300, consigo ler 3, 4 páginas. Mas o livro é duro. Agora veja, eu não estou estudando. Quando eu entrei no sindicato, eu pensei em estudar no sindicato. Como muitos dirigentes sindicais, alguns entram e saem advogado. Eu não consegui estudar porque o período que o trabalhador vai no sindicato é o período que eu poderia estar estudando. O período à noite é quando o trabalhador sai da fábrica às 6 horas para o sindicato. Então eu não pude sequer fazer um colegial dentro do sindicato, porque a minha concepção de dirigentes sindicais era de estar até às 8, 9 horas atendendo o trabalhador dentro do sindicato e não podia estudar. Agora veja, eu aprendo muito, conversando com as pessoas. Sim. Quer dizer, eu leio jornal, eu converso com as pessoas, eu procuro extrair os máximos, sabe? Exemplo, eu às vezes chego até a insinuar para o companheiro o seguinte: ó, você leu o jornal de hoje? Li. Então me conta o que está para mim não ler. Sabe? Agora, essa sua resposta me levaria então a outra segunda perguntinha, que é o seguinte. Nesses contatos que você tem tido com líderes empresariais e toda essa sua luta, o que você acha mais difícil? É enfrentar a legislação retrógrada sindical brasileira ou conscientizar o próprio operariado, seus próprios companheiros, da necessidade de fortalecer os seus sindicatos? Você acha que o momento sindical do Brasil é o mais forte que já existiu em sua história? Não. Não é o mais forte. Eu acho que antes de 64 nós tivemos um período mais forte do que nós temos hoje. Com o PCB mesmo? Hoje nós temos uma organização de base um pouco mais consolidada. Até pela experiência do passado, até pela experiência desses anos todos, que serviu para alguma coisa para nós. Acontece que o Estado, a partir de 1964, e principalmente a partir de 1968, criou vários instrumentos que vieram a fortalecer ainda mais a estrutura já fortalecida. Veja que quando nós fizemos a greve de 78, quando todos nós esperávamos, por parte do governo, ter modificado a lei de greve, a lei 4.330, que proíbe a classe trabalhadora fazer greve, o que aconteceu? Nós ganhamos de presente o decreto 1632, que é uma lei de greve em cima da própria lei de greve. Quer dizer, que vem criar categorias essenciais, colocando a classe trabalhadora no ridículo. Porque o governo, por exemplo, coloca os trabalhadores de posto de gasolina como categoria essencial. Como é que um governo pode colocar uma categoria de trabalhadores em categoria essencial, proibindo-a de fazer greve, se não lhe dá um salário decente? Como é que um trabalhador que ganha 8 mil cruzeiros por mês, 9 mil cruzeiros por mês, está proibido de fazer greve? Então veja, eu acho que hoje o nosso trabalho é conscientizar a classe trabalhadora. E isso é muito difícil? É difícil. É difícil porque você tem todo um aparato publicitário, governamental, em cima disso. É você tendo poucas horas, você não tem liberdade de se organizar dentro das empresas hoje. Você se organiza da porta da empresa para fora, num trabalho assíduo do movimento sindical, e você fica meia hora conversando com os trabalhadores na porta da fábrica, enquanto o patrão fica 24 horas por dia, e aí você precisa conhecer a estrutura de funcionamento de uma empresa automobilística, por exemplo. Para cada 10 trabalhadores tem um líder, depois do líder tem um feitor, depois do feitor tem um supervisor, depois tem um capa amarela, depois tem mais não sei o quê, quer dizer, tem 50 mandando em 10. Você já ouviu algum país do mundo, sabe de algum país do mundo onde dirigentes sindicais e trabalhadores estejam sendo julgados por um tribunal militar por terem organizado greves? Não, porque o Brasil, lamentavelmente, na questão sindical, a visão das nossas autoridades ainda é uma visão... Como é que faz o incidente da Polônia? Uma visão pré-histórica. A questão sindical no Brasil ainda, as nossas autoridades estão na era pré-histórica. Quer dizer, o que a gente está reivindicando aqui no Brasil hoje,
A Europa praticamente inteira reivindicava isso em 1918. Mas eu preciso reconhecer, Lula, que não são as autoridades só não, é a sociedade e a imprensa também. Em geral, a imprensa trata o operário como se fosse um palha, quer dizer, não pode dar palpite na nação. Nério, quando eu entrei no sindicato, os grandes jornais, é claro. Nério, quando eu entrei no sindicato, uma coisa muito engraçada, a visão sobre o dirigente sindical era o seguinte: ou o dirigente sindical era corrupto, era ladrão, era safado, ou o dirigente sindical era subversivo. Era essa a visão. Ninguém conseguia ver dirigente sindical de outra forma. Quer dizer, foi um trabalho. Eu lembro que na época que eu entrei no sindicato, para a gente sair no jornal, Nério, para a gente sair no jornal, eu comprava jornal, só saía coisa do sindicato em diário oficial, ainda quando era ato de intervenção do governo. Quer dizer, foi um trabalho longo, foi um trabalho, sabe, de tentar ganhar a credibilidade, a confiança junto a setores influentes de classe média, setores empresariais, e você só ganha isso quando sendo correto. Você só ganha isso quando você se posiciona de tal maneira que você não dê motivos para ninguém te colocar como um corrupto, como um subversivo qualquer. Ô, Lula, sabe? Do ponto de vista deles. Porque fazer uma greve como nós fizemos é ser considerado subversivo nesse país. E não existe trabalhador radical. É preciso, sabe, quando a gente vê um trabalhador fazer um discurso, sabe, às vezes agressivo, é preciso a gente, ao invés de dizer que ele é radical, ir na casa do companheiro para ver o que está se passando na casa dele. Sabe, é preciso a gente ver um chefe de família que às vezes faz 3 dias que não consegue comprar 1 litro de leite para o seu filho, fazer um discurso que vai roubar um supermercado e achar que ele é radical. Radical é a fome. Sabe, radical na verdade é o estômago do trabalhador. E você vai ver um discurso de trabalhador hoje, dentro de um sindicato, ele é muito mais extremista do que de grupos de esquerda aí, do que cara, sabe, do que os marxistas, do que os trotskistas, do que o tantoísta que existe por aí. O discurso do peão de fábrica que está passando fome é muito mais radical. E é pela necessidade de sobrevivência. Então nós não podemos dizer que existe trabalhador radical, não. Sabe, o radicalismo do trabalhador é o estômago dele, ele quer sobreviver, ele quer comer, ele quer morar, ele quer estudar, ele quer ganhar um salário decente. Se qualquer um de nós ganhasse 8.000 cruzeiros por mês, chegasse em casa para pagar aluguel, chegasse em casa para comer, sabe? Qualquer um de nós seria radical, quem sabe muito mais radical do que um simples trabalhador que ganha um salário. Ô Lula, vou te contar uma coisa. Anteontem se encerrou em Volta Redonda aqui o Congresso Nacional dos Aposentados. Eu fui lá e lhe confesso que eu nunca vi uma linguagem tão violenta e tão radical quanto aqueles velhinhos, inclusive um de 88 anos. Não há congresso da UNE, não há reunião do MR8, não há assembleia do PT que iguale aqueles velhinhos, mas um negócio louco. Eu nunca vi maior radicalismo, você tem inteira razão. Os aposentados no Congresso de Volta Redonda. O que eu acho que está errado aí é a visão do governo. Vocês estão lembrados que eu já cansei de pedir, sabe, de que eu gostaria de vir na Escola Superior de Guerra fazer uma palestra. Porque só vai patrão, e só vai ministro, alguns vão inclusive para mentir lá. Se você pegar alguns depoimentos, eu tenho alguns em casa, de alguns ministros que vieram aí dizer a situação da classe trabalhadora, estão mentindo. Então é preciso que as Forças Armadas não fiquem acreditando apenas no que os ministros falam, no que os patrões falam. É preciso ir nas favelas do Rio de Janeiro saber o que está acontecendo. É preciso ir dentro de uma fábrica saber que forma que o trabalhador é tratado. Quando a gente diz de que não mudou a situação da classe trabalhadora com relação à escravidão, a gente não está radicalizando, não. A diferença básica é que antigamente o trabalhador tinha uma corrente no pé e hoje tem um cartão de ponto. Você acha que essa é a diferença básica. E o pescador, o favelado, o boia fria, o trabalhador rural, você acha que o PT, a mensagem do Partido dos Trabalhadores está chegando já nesses lugares mais distantes, onde não chega o jornal, onde às vezes chega só o rádio, por vezes a televisão? Olha, Suplicy, a proposta do PT é muito forte. Eu sempre disse, e você sabe disso, de que uma das coisas que eu tenho medo é de que a direção do partido não tenha capacidade de acompanhar a evolução do próprio partido. E se tem uma coisa que eu tenho medo é de errar para com a classe a que eu pertenço. Então veja só o negócio. Quer dizer, eu nunca imaginei, em 10 anos de sindicato, eu nunca fui convidado a sair a 100 quilômetros de São Paulo para fazer palestra sobre sindicalismo. Na questão do PT, eu já andei 24 horas naqueles barcos que estão afundando no Tocantins, lá na Amazônia. Já andei para falar em cidades que eu nunca imaginei ir. Sabe? E o PT está chegando nesse local.
A mensagem da organização política do trabalhador está chegando nesse local. E entre os negros? Eu nunca pensei em chegar a Cametá, nunca pensei em chegar a Baião, no Pará. Eu nunca pensei em fazer um discurso em Santarém com 5 mil pessoas, quando o Jabas Passarinho faz com 300. Quer dizer, tudo isso porque a mensagem do partido é forte. A esperança da classe trabalhadora, sabe, está muito grande. Então é preciso que a gente tenha a capacidade de levar isso aos mais longínquos rincões desse país. Você pensa em chegar à presidência da República? E a gente teve a preocupação de tentar criar um partido que não retalhasse o partido em departamento disso, departamento daquele, departamento do negro, do branco, departamento do homossexual, departamento... A gente quer um partido de todo o conjunto da sociedade, então a gente não vai retalhar. Todos entram em igualdade de condições. Lula, ele fez uma pergunta aqui, Absalão. Você pensa em chegar à presidência da República? Não. Veja, eu não tenho. É engraçado de que muita gente não acredita nisso. É de que um dirigente político não tem aspirações políticas do ponto de vista de cargo. Eu não tenho. Flávio Rangel, o que você achou do programa? Eu acho que a política brasileira precisa muito de altruísmo, desprendimento e sinceridade. E achei que o nosso entrevistado de hoje tem essas qualidades. E eu desejo toda a felicidade e boa sorte para o PT. Hélio Pellegrini. Bom, eu sou militante do PT. Portanto, eu sou um soldado diante do meu general. Carlos Alberto. Eu acho o seguinte, eu não conheci o Lula pessoalmente, tive uma impressão muito agradável. Agora, acho que a sociedade brasileira precisa sofrer modificações, transformações. Mas também tem que levar em consideração o fato, dito por você, que um rapaz com curso primário, que não gosta de estudar, que não gosta de ler, se tivesse empregado hoje, estaria ganhando 132 mil cruzeiros na Vilares. Então, a sociedade brasileira não é para ser transformada radicalmente como você poderia ter dado a perceber. Temos que modificá-la, mas temos que modificá-la dentro de um panorama democrático e aberto. Nova. Eu queria mais 3 horas de programa para fazer as perguntas que não deu para fazer. Porque eu sinto que eu estou participando assim da história da mudança do país, entrevistando você. Absalão. Acho que o programa foi muito bom, pela franqueza com que o Lula tratou todos os assuntos e pela oportunidade que os telespectadores tiveram também conhecer um pouco o pensamento dele. Um homem que líder sindical seguro e um político sincero. Suplicy. Eu acho que o Lula tem uma capacidade de assimilação e de estudo extraordinária. Eu vejo, convivendo com o Lula, cada vez a forma como ele aprende as coisas, em conversar com as pessoas, em ver os pontos-chave. Inclusive, eu acho que ele lê mais do que ele próprio diz aqui. Eu, viajando no avião com ele, selecionamos algumas coisas, o Lula veio lendo boa parte das coisas, mas com uma assimilação imediatamente, fazendo reflexões da maior relevância. A cada momento eu vejo, convivendo com o Lula, o que ele tem para ensinar ao povo brasileiro, como ele consegue falar com extraordinário bom senso, como consegue expressar as aspirações do povo brasileiro. Sebastião. Lula, a primeira vez que nós discutimos coisas foi em 78 em Criciúma. Depois no programa de televisão na Bahia e outras vezes. E eu quero dar um depoimento aqui. Eu acho que o seu discurso, que é uma palavra que eu não gosto, que eu acho meio pedante, a sua linguagem política está melhorando cada dia mais. Sobretudo neste programa, mais modesta, eu às vezes acho algumas entrevistas suas um pouco imodestas, mais modestas, menos autossuficientes e sobretudo com uma clareza muito grande. E principalmente por uma declaração que você já fez, mas hoje você fez mais categórica, de que o caminho do PT é o projeto de um socialismo democrático, que é exatamente o projeto do meu partido, o PDT. Então, somos de 2 partidos irmãos. Antes que você termine, o professor Hélio Silva, que começou o programa, quer fazer uma pequena apreciação sobre o programa também. Professor, por favor. Pode falar, professor. Eu pretendia ter feito uma apresentação do programa, mas o que eu disse serviu como um fermento e foi um pouco debatido. Então, eu desejava, antes de dar a minha apreciação sobre o programa, de rebater um ponto que foi a questão de fundação de partidos. O que eu disse, que é um fato histórico, é que
O PTB, quando foi fundado, em 1945, foi um objetivo de Vargas exatamente de formar dois partidos, o PSD e PTB, que fossem duas colunas sustentáculos do seu governo. Este é o princípio e é feito no Ministério do Trabalho, Niemeyer, Segada Viana, é fato histórico. Com a deposição de Vargas, muda-se o quadro político e o PTB, no primeiro momento, fica um partido de oposição à eleição de Dutra, e o PTB, nesta ocasião, elege Vargas senador da República. Mas depois disso, o PTB volta a se tornar uma dessas colunas básicas, juntamente com o PSD, e essa aliança permitiu a eleição de vários presidentes. Mas isto não é uma condenação da atuação do PTB. E eu salientei na mesma declaração que fiz inicialmente que o PTB teve uma atuação grande. Ele realmente, no momento, era o partido que atendia às reivindicações dos trabalhadores, não havia outro, e mais ainda, no episódio de 64, o PTB pagou duramente, com sacrifício de seus maiores valores, um tributo à democracia que não pode ser esquecido. E, no momento, a atuação de Brizola é uma das afirmativas de uma abertura democrática. Portanto, no momento, eu fazendo a declaração de que o Partido Trabalhista nasceu das bases e é a primeira vez que tem uma expressão do trabalhismo na participação política brasileira, eu não estou excluindo outros partidos. Estou desejando que o PTB de Ivete Vargas, o PDT de Brizola e todos esses partidos que possam atender a reivindicações populares se congreguem, porque o que nós precisamos é de uma inovação. Precisamos é de uma reforma de nossos costumes políticos. Seu programa. Agora, quanto a esse programa de vir, foi a confirmação de um pensamento que eu tenho, é de que realmente a maior figura de líder que se afirmou nesses últimos tempos é Lula. Se afirmou como um líder sindical primeiro. Está se afirmando como um líder político. Inclusive, um ponto que hoje me frisou muito é a comparação. Quando se fala, seria mais válido que a classe trabalhista ficasse apenas numa organização sindical como na Polônia, esquece que na Polônia não é possível fazer um partido político. Os trabalhadores poloneses não tinham outro caminho. E no Brasil tem. Portanto, o caminho de Lula foi o caminho certo. Agora, esta reunião foi realmente das coisas mais importantes que eu já assisti na minha vida, e eu, como brasileiro, como um velho brasileiro, um velho democrata, fiquei hoje contente de ver esse debate, essas figuras todas ilustres, falando livremente e dizendo ao povo que está nos ouvindo o que nós precisamos fazer, prosseguir. Obrigado, professor. Lula, para terminar, por favor. Veja, primeiro, eu queria deixar claro uma coisa. Eu não me considero o líder que algumas pessoas dizem que eu sou. Eu tento, quando muito, ser honesto para com meus companheiros de fábrica, ser honesto com meus companheiros de diretoria, que foi efetivamente quem me dera a sustentação para chegar ao ponto político que eu cheguei hoje. Mas muito mais do que tudo isso, é de que eu acho de que a gente vai sofrer muito sacrifício ainda, de que os boicotes que a gente sofre, de que as perseguições fazem parte da vida de libertação de um povo. E eu estou convencido de que não só eu, mas muitos ainda pagarão, como alguns já pagaram no passado, um preço muito alto por ousar se libertar. Eu estou convencido de que o que eu estou fazendo hoje não interessa tão somente a mim, nem tão pouco a meus filhos. Acho que interessa a toda a sociedade brasileira. Aqueles que hoje perseguem a gente, aqueles que hoje nos tentam enquadrar na Lei de Segurança Nacional, sabe, daqui a alguns anos ouvirão esse povo gritar o hino da independência, mas da independência efetiva do nosso povo. E eu espero estar vivo para ver. E por esses ideais, eu agradeço a Bandeirantes, a oportunidade num momento político onde os meios de comunicação estão tão difíceis a homens que se posicionam politicamente
contra o regime. A oportunidade da gente poder, junto com todos vocês, a debater. Eu prometo para vocês, quero confirmar para vocês uma coisa, não fui mais fiel do que eu fui em todos os programas. A minha linguagem é essa. Eu tenho certeza que é a linguagem de pelo menos 119 milhões de brasileiros. Só não é a linguagem daqueles que vêm na televisão para mentir para o povo. Aqueles que vêm dizer que o povo está de barriga cheia quando o povo está de barriga vazia. Aqueles que vêm dizer que o povo tem habitação quando não tem habitação. Aqueles que vêm dizer que o povo tem transporte quando não tem transporte. E eu acho que essa linguagem que a gente tenta dizer é o espelho daquilo que cada trabalhador que não tem a oportunidade que eu tenho de vir aqui diria se estivesse no programa. Eu agradeço a gentileza com que os companheiros me trataram aqui hoje. Eu esperava efetivamente, eu vim prevenido para muito mais agressividade para dar pergunta. Eu acho que os companheiros que me perguntaram são do maior quilate, são pessoas que eu já conheci alguns, já tinha participado, como o Nery disse, como o Suplicy, de outros programas. Eu acredito que são programas como esse, que conseguem salvar os meios de comunicação brasileira, principalmente a televisão, da mediocridade que elas encontram hoje. Também.